Olá, boa noite para você. Boa noite para você que está chegando agora aí na nossa TV Top Minas, através do nosso Facebook, né? A TV Top Minas, a TV diferente. E também você que está no site aí ligado conosco, acompanhando o nosso programa hoje, nesta quinta-feira, começando o nosso programa Luz e Vida mais uma vez. Queremos agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e agradecer a você que está aí sempre nos acompanhando aqui no programa Luz e Vida. Um abraço para você, muito obrigado e que Deus continue abençoando você, abrindo o seu entendimento para que o nosso programa possa ainda crescer mais e mais na sua vida espiritual. Né? E você que ainda não compartilhou ou ainda não se inscreveu no nosso canal, é só ir lá no canal do Top Minas, da TV Top Minas, viu? Se inscrever no canal do Top Minas. Nós temos também o canal Luz e Vida. No canal Luz e Vida eu estou juntando os estudos, tudo para colocar lá no canal, para alimentar o canal, tudo de uma vez. Né? Colocar todos os estudos lá, tudo de uma vez. Então, por isso eu estou segurando ele todo ele aí dentro da plataforma da TV, para nós fazermos essa TV mais um ambiente para guardar os nossos estudos aí. A hora que você quiser, é só acessar e assistir. Lá no YouTube, viu, gente? Então você entra lá no YouTube, no link que eu envio para você, aí no WhatsApp, e no link que eu deixo aí no Facebook, para você entrar lá no YouTube. Entrando lá, você clica em compartilhar e também se inscrever no nosso canal, viu? Porque você se inscrevendo, você está nos ajudando. Não precisa mandar dinheiro, não precisa mandar nada, que nós não cobramos nada disso, porque eu falo as minhas palavras, a palavra de Paulo. O que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensino. Então, eu aprendi de Deus e estou aqui para ensinar aquilo que nós aprendemos para você, tá bom? E hoje vamos falar um assunto bem polêmico aí no meio cristão, viu? É no meio não cristão, não, no meio cristão mesmo. Porque quando se diz cristão, engloba praticamente quase todas as religiões, né? Religião evangélica, católica, o umbandismo, o candomblé, né? E outras seitas a mais que faz essa mesma comemoração e nós estaremos aqui hoje tirando dúvida e também falando para você como que nós queremos que você entenda que nós não estamos aqui pregando placa de igreja, nem tampouco pregando uma religião. Nós estamos aqui falando o que a Bíblia diz, o que eu posso, o que eu não posso. Aí, ó, posso ou não posso? Mas você vai perguntar assim, mas que pergunta é essa? Você que está entrando e agora, está chegando agora comigo aí, talvez você não está nem sabendo de que se trata. Né? Posso ou não posso? Então eu vou falar para você se você vai analisar aí se pode ou não pode. Na semana passada, assim que entrou o mês de setembro, vamos dizer assim, várias pessoas de várias igrejas criaram grupos, né, para participar de debates sobre o ser correto ou não comer alimentos sacrificados ou oferecidos a ídolos. Mas de que se trata isso? Alimentos oferecidos a ídolos. Tá, tem muitos alimentos oferecidos a ídolos, tem sim, né? Às vezes a pessoa compra um alimento e oferece ele a um santo, um orixá qualquer, e depois dá a pessoa para alimentar daquilo que foi oferecido ao orixá ou oferecido a algum santo, como diz aí na linguagem espírita, algum santo, né? Então, é correto ou não? Vocês terão agora a minha opinião, né, sobre isso. A minha opinião. Se não é a sua, não tem problema. Mas a minha opinião eu vou dar aqui hoje através do nosso argumento, do nosso conhecimento sobre o que pode ou não pode. Posso ou não posso? Né? Esses grupos foram muito produtivos. Né? Deu uma abertura muito grande
para a gente saber o que está ocorrendo bem na nossa frente, debaixo dos nossos narizes, né? Aí nos narizes dos pastores, dos líderes evangélicos, dos líderes cristãos, sobre esse fato de estar oferecendo alimento aos espíritos e depois alimentando dele, né? A verdade é que isso nos fortalece espiritualmente, essa discussão, nos amadurece de saber a opinião de uma pessoa, a opinião de outra pessoa sobre esse assunto que é muito polêmico, né? E torna-se mais úteis para a gente estar discutindo cada ensinamento. Muitas vezes na nossa igreja nós pegamos pessoas que na época da festa junina, eu falei isso aqui em junho, né? Na festa junina, as pessoas traz para dentro da igreja, para dentro do templo, né? As comemorações juninas como se fossem normais, comemorar a festa junina também no meio cristão. Eu disse aqui, repito, não deve fazer isso, os pastores não devem aceitar, os líderes não devem aceitar que faça quadrilha, né? Dança de quadrilha dentro do templo ou no espaço da sua igreja para comemorar, né, os dias juninos, que são comemorados os dias de santos. São João, São Pedro, Santo Antônio, né? Aí você está comemorando o dia do santo dentro da sua igreja que não acredita em imagem de esculturas, né? Então você está comemorando ali. Existiu o Pedro, João, existiu, né? Pedro e João foram apóstolos de Jesus. Então, acreditamos sim na existência dos apóstolos, mas não damos a eles crédito de nenhum milagre. O crédito todo era para Jesus. Pedro e João, falando de Pedro e João estava chegando no templo, estava lá um aleijado sentado, né? Vou falar a palavra aleijado, que a Bíblia fala aleijado mesmo, deficiente, sentado na porta do templo. Ele estendeu a mão para Pedro e João e pediu uma esmola. Pediu uma esmola. E eles viraram para aquele deficiente e disse para ele: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome do Nazareno, levante e ande. Olha para você ver, que não atribuiu o milagre a Pedro e João, não foi Pedro e João que fez o milagre. Ele falou, em nome do Nazareno, ou seja, em nome de Jesus, o que nós temos, nós te damos. Em nome do Nazareno, levante e ande. E o paralítico, no mesmo instante, levantou e andou, dando glórias a Deus. Né? Não foi Pedro e João que fez o milagre. Então, portanto, o que eu quero tirar com essa passagem bíblica é que nenhuma coisa é atribuída a santo. Tá? Todos são atribuídos a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, por isso nós tiramos aqui este tempo para estimular esse tipo de discussão, lembrando que apenas deve ser sempre ocorrer dentro dos limites do respeito, da serenidade, assim como foi esse debate dentro do WhatsApp que eu acompanhei, viu? Um debate muito bom e eu aconselho a todos vocês a abrir aí um grupo de WhatsApp para fazer esse tipo de debate que é bom, faz a gente crescer, mas coloca pastores no meio, coloca padre, coloca um espírita no meio desse debate aí para ficar legal, mais legal ainda, né? Para ter a opinião de cada um, porque assim nós vamos crescer mais e mais espiritualmente, aprender com os debates. Né? Os debates fazem a gente aprender muito e isso é bom para que nós firmamos mais e mais a nossa fé. Agora que o assunto já esfriou, já passou o dia já de Cosme e Damião, que é o assunto hoje em debate, é o assunto hoje em tese aqui, o assunto já esfriou, agora seria bom nós fazermos agora algumas considerações sobre este tema, posso ou não posso. Só para não deixar ninguém na dúvida,
sobre as coisas que a Bíblia ensina, ela é correta, a Bíblia ensina correta, e nós estamos aqui com muita clareza da Bíblia para estar falando deste assunto para você. Então você pode guardar, se você não pode ver tudo agora, você pode guardar para ver depois o que o assunto é importante. Se você tiver dúvida, deixei aí no Facebook. Se você tiver dúvida, pode mandar a sua dúvida aqui pelo WhatsApp 32 988 39 8859. Deixa a sua dúvida aí, nós vamos tirar a sua dúvida e vamos fazer então o debate. Se você quiser entrar no debate de novo, nós vamos abrir novamente o debate, nós vamos fazer esse debate novamente. Quem queira fazer aí o debate, é só mandar uma mensagem aí no nosso WhatsApp, que nós vamos colocar você lá no grupo, nós vamos abrir novamente o debate e vamos debater. Não precisa ser só de Cosme Damião, mas pode ser de qualquer santo, né, de qualquer ídolos, né, que as pessoas oferecem aí os seus alimentos, que nós não devemos comer deles, né? Que, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que o problema da participação de crentes com os alimentos oferecidos a eles não é uma questão de recente, não. É muito tempo atrás, né? E nesse debate, as irmãs, os irmãos, eles discutiram o que era correto um crente comer doces vendidos nas festas de Cosme e Damião. E, por exemplo, você pega lá, tem umas pessoas que colocam as banquinhas lá, vendem. Outros passam de porta em porta doando para as crianças. Outros entregam na rua, né? Antigamente tinha os carros que saíam, as crianças saíam correndo atrás. Hoje não tem isso mais, que é muito perigoso. Crianças serem atropeladas, né? Como já foi no passado, crianças sendo atropeladas por causa disso. Então hoje não tem isso mais, né? Porém, já nos dias de Paulo, esse questionamento era feito não com relação a comer doces, né? Mas sim a comer carne sacrificada a ídolos. Desde aquela época, desde a época remota lá da Bíblia, né? Já se dizia comer coisas sacrificadas a ídolos. Então, na época de Paulo, foi feita essa pergunta, porque na época dele havia dois ambientes em que era possível que o crente comesse esse tipo de carne, né? O primeiro era na sua própria casa, né? E outro na casa de algum amigo, algum irmão. Era possível ele comer esse tipo de carne oferecida a ídolos, né? E durante a refeição comum também, você chegava lá, não tinha restaurante naquela época, você chegava em algum lugar, tinha alguém se alimentando, a pessoa chegava ali, estava com fome, comia também. Mas às vezes a pessoa comia sem saber que aquela comida tinha sido oferecida a algum ídolo, né? Mas comia, e por ele não saber, assim também a carta de Paulo fala, que por ele não saber, não cometia nenhum pecado, porque não estava na inocência, né? No momento que a pessoa sabe, a pessoa não vai comer. A carne sacrificada a ele podia ser comida nessas ocasiões, porque as partes do animal que sobravam após a oferenda era levada para os açougues, para as vendas comuns, né? Onde era comercializada aqueles pedaços de carne, né, que sobrava lá do sacrifício. Não se jogava fora. Era levada para as vendas, né? E eram comercializadas. Naquela época também era assim, né? A carne sacrificada ela podia ser comida nessa época. Tudo que era do animal que sobrava, eles doavam, levavam para os açougues e vendiam. Ao comprar essa carne, a pessoa acabava comendo alimentos consagrados aos falsos deuses, mas muitos deles sabiam que aquela carne que estava naquela venda era sobra dos sacrifícios feitos, né, aos ídolos. A pessoa comprava consciente que estava comprando uma carne que foi sacrificada para oferecer aos ídolos, né? E outros que compravam não sabiam. Como até hoje, deve ter alguma carne no açougue que você compra, a não ser essas que você compra nos mercados que vem lacrada. Muitas dessas você compra em açougue, pode ter sido sacrificada a ídolo, você não sabe. Talvez a pessoa ofereceu lá o animal quando estava vivo, ofereceu ele a um santo, a um deus qualquer lá, e depois matou o animal e levou a carne dele para o açougue, está vendendo lá, mas você não sabe. Você não vai chegar lá e perguntar, essa carne aqui foi sacrificada a ídolo? Ele não vai falar que é, se ele souber,
e mesmo assim você não deve perguntar, porque senão você acaba pecando por causa de perguntar. Então deixa de comprar, não compre. Né? O segundo ambiente em que era possível que um cristão comesse essa carne também sacrificada era na refeição cultual. Está lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 10. Nesse ponto, é preciso lembrar que a antiga sociedade pagã não fazia distinção de alguma entre a vida social e a vida religiosa. Então, quer dizer, eles não separavam o que era a vida social e o que era a vida religiosa. Tudo para eles era um ambiente só. Ali era sacrificada, a carne sacrificada a ídolos poderia ser consumida ali também. Os jogos, as diversões, as festas, todo o cotidiano do homem antigo estava entrelaçado com suas crenças nas divindades. É mesmo, você pode olhar lá, onde é que fala dos gregos, né? As lutas que tinha na Grécia, tudo era coisa para os deuses gregos, né? Que são vários deuses lá, que eu nem sei quantos mais, né? Porque tem tanto tempo que a gente não pesquisa sobre isso, que eu nem sei quantos deuses tem na Grécia, mas tem Deus para tudo lá, tem Deus para puxar de rodo lá na Grécia. Então tem Deus do vento, Deus do sol, Deus da água, Deus da pedra, Deus do trovão, Deus do mar, Deus da estrela, Deus da areia, Deus do mato, tem Deus para tudo quanto é lado, né? E lá é um lugar que tem muitos deuses, e principalmente os deuses falsos, né? Agora, deixa eu ir fechando aqui, que vem chegando mensagem, tem que ir fechando aqui as imagens, né, gente? Dentro disso aí, durante esse período, né, que não fazia essa decisão da pessoa, esses jogos que era feito lá, todas as crenças, né, todos os jogos eram oferecidos a algum deus. E por isso, a participação na vida social da cidade colocava os crentes, muitas vezes, diante de uma refeição litúrgicas, né, ou cultuais, em que a carne oferecida aos deuses era servida ali, banquetes e mais banquetes, festas e mais festas, oferecida ali a carne ou qualquer um outro alimento que era oferecido aos deuses da época, né? Então a gente fica até meio complicado de separar o que eles comiam e o que eles não comiam. E nessa era, em outra ocasião, né, em que os crentes se viam diante dessa situação, diante da carne dos animais consagrada aos ídolos, nessas festas, eles ficavam, e agora? Aqueles que não queriam comer, como ou não come? Então, se você foi naquela festa, você vai acabar comendo uma coisa que foi sacrificada a ídolos. Você chega, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, né, que um dia desse nós vamos fazer até uma entrevista aqui sobre essa cultura no Brasil, que é uma cultura muito boa, que é a comida baiana, né, chamada acarajé. Nós vamos trazer aqui uma amiga nossa que trabalha com acarajé. Uma época atrás aí, um pastor, ele disse que nós cristãos não deveríamos comer acarajé, porque acarajé era um alimento dos deuses, é um alimento dos orixás, né? Mas, olha, acarajé é um alimento delicioso. Se a pessoa ofereceu ele a ídolo, né, e você está comendo, você... Aí que está o negócio. Eu ontem mesmo comi acarajé. Eu não penso dessa forma. Eu acho que o alimento, no momento que você pegou ele, deu graças a Deus pelo aquele alimento, você pode comer. Não tem nada que muda. Isso é a minha opinião, viu, gente? É a minha opinião. Nos dias de hoje. Em pleno século XXI, né? Eu não vou pegar lá o acarajé da minha amiga lá, que faz com tanto carinho, né? E deixar de comer, porque é um alimento típico da Bahia, onde muitos centros de macumba usam o acarajé como comida dos orixás, né? É um negócio meio complicado. Essa é a minha opinião. Hoje, qualquer dia, qualquer época, você pegou o alimento, você deu graças a Deus, ele ali perdeu todo o efeito de ser sacrificado ou não a algum ídolo, né? Essa é a minha opinião, né, de hoje. Então vamos lá. O que nós não devemos fazer, é acompanhar as festas pagãs e comer dos alimentos. Exemplo desse aí, as festas de Cosme e Damião. Né? Essa festa de Cosme e Damião, que aqui no Brasil é comemorada em 3 dias diferentes,
Uns contam a história de um jeito, de Cosme Damião, outros contam de outro jeito. Então a pessoa sair da sua casa e ir até a um lugar onde está comemorando o dia de Cosme Damião, para você participar ali da festa de Cosme e Damião, e comer ali dos doces, e comer das guloseimas, né, que fazem na festa de Cosme e Damião, como lá em Recife, na Bahia, mesmo aqui em Minas Gerais, né, que tem lá o caruru, que eles cortam o caruru todo miudinho lá, faz um tempero bom. O caruru para nós aqui em Minas Gerais é o quiabo, viu? Caruru lá na Bahia é o quiabo aqui para nós aqui em Minas Gerais. Então cada estado tem o seu nome. Lá eles cortam o quiabo pequenininho, né? E faz, que significa a união. A união, esse alimento significa união. Então, quer dizer, se você for ter essa festa, participar dessa festa e comer de lá, você está indo para comemorar o dia, então você está, aí eu acredito, na minha opinião, você está errado, né? Porque você está participando da comemoração do ídolo, do santo, do orixá, e participando ali dos alimentos que são oferecidos a eles. Aí sim, você está cometendo um erro. Como cristão, você está cometendo um erro. Bem, como agir em fase desses dois ambientes distintos? Tá. Paulo responde essa pergunta com bastante clareza, da seguinte forma: a carne vendida no açougue é servida numa refeição como pode ser comida tranquilamente pelo cristão. Tá? Pois tudo foi criado por Deus e pertence a Deus. Acabei de falar aqui agora, você pegou ali o acarajé, né? Vou até fazer um exemplo aqui com esse pendrive rosinha aqui, né? Você pegou o acarajé, que eu estou falando do acarajé, mas tem vários outros alimentos que são considerados comida dos deuses, né? Dos orixás. Você pegou, você, antes de comer, você agradeceu a Deus por aquele alimento, quebrou todas as barreiras que tem, quebrou ali. Então o apóstolo Paulo falou desse jeito, ó, como agir na fase desses dois ambientes então? Olha, Paulo respondeu com essa clareza: a carne vendida no açougue ou servida numa refeição pode ser comida tranquilamente pelo cristão, pois tudo foi criado por Deus e a Deus pertence. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25 e 27. Leia lá para você ver depois, que você vai entender melhor. Tudo pertence a Deus, tudo foi criado por Deus. Né? E não existem animais vivos ou mortos que pertencem ao diabo e a outros demônios, gente. Não existe nenhum animal aqui nesta terra. Nós temos aí exemplo, né? Exemplo não, uma correção aí, que a pessoa diz, aqui você vê um gato preto que pertence ao demônio. Nada disso. Não tem nenhum animal morto nem vivo aqui em cima da terra que pertence ao diabo, não. Tudo pertence a Deus, que foi criado por Deus. Criado por Deus. Porque o bode preto pertence ao diabo. Não. Ele pode ser preto, pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser a cor que for. É um bode, pertence a Deus, porque Deus criou os animais. Isso é uma grande ignorância a pessoa falar disso, pegar uma galinha, cortar o pescoço dela e colocar na encruzilhada e falar que pertence ao demônio. Ela pertence a Deus, é um animal criado por Deus. Está entendendo? Então, não existe esse tal de falar que os animais pertencem aos demônios. Né? Do Senhor é tudo o que há, podendo o crente comer o que quiser. Viu? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 e 6. Essa explicação é bíblica. Além disso, a oração do cristão santifica todas as coisas. Santifica a refeição, santifica os animais, santifica tudo, porque o reconhecimento com a dádiva do céu. Viu? O reconhecimento da dádiva do céu, que vem de Deus, e nós reconhecemos que Deus criou todas as coisas, os alimentos principalmente. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30, e também em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Olha, assim, decididamente, o crente pode comer qualquer alimento, mesmo o que for vendido nas festas dos santos, aonde seja que for, qual religião for vendido lá. Você não pode participar das festividades
e da distribuição do alimento, porque aí você está consagrando a ídolo. Tá? Então, participar da festa, não. Levar a festa, entre aspas, para dentro da sua congregação, também não. Ah, mas o Cosme Damião, então é o protetor das crianças. Vamos comemorar dentro da nossa igreja. Não, faça isso não. Não faça isso não. Se você fizer isso, você está adorando a ídolos. A ídolos. O nosso pastor local, uma vez disse, se não vou dizer o nome, né? Ele disse assim que as irmãs professoras de criança estava enfeitando as salas de aula para fazer uma festinha com as crianças. E ele então deixou que a responsabilidade ficasse sobre a escola dominical. E na época, eu era o superintendente da escola. Eu disse para ele, pastor, eu vou acompanhar isso aí de perto, porque eu sou meio radical com relação à festa na igreja. Eu sou radical com relação à festa na igreja. Toda festa na igreja, irmãos, tem que ser feita festa espiritual. Qual que é a festa espiritual? O culto, alegremente, né, com os louvores e também com as mensagens. Aí uma festa. Né? Tirando disso, o templo não foi feito para fazer festa, não. A festa tem que ser uma festa cristã. Qual que é a festa cristã? A festa com louvores e pregação. Esta é a verdadeira festa. Você ofereceu um almoço para os visitantes, um almoço para os obreiros, um almoço para os crentes que frequentam a igreja, ou para as pessoas que vão lá na igreja fazer um almoço para as pessoas. Sempre foi de acordo e sempre fiz nas igrejas que eu estive. Né? Sempre nós reuníamos lá os obreiros e fazíamos um almoço lá para as pessoas. As pessoas chegavam, almoçavam, aí ficavam o dia inteiro na igreja, cantando, louvando, ouvindo a mensagem, depois saía o evangelismo, voltava de novo, tomava o café da tarde. Era assim que a gente fazia, ficava o dia inteiro na igreja. Tirava um dia do mês lá para ficar o dia inteiro na igreja. Quem está ouvindo aí essa mensagem de hoje, da nossa região lá de Vespasiano, sabe que realmente nós fazíamos isso uma vez por mês, né? Uma vez por mês a gente fazia isso, principalmente nos cultos de missões. Então, trazer isso para dentro da igreja eu não acho correto. Não acho correto. Por que não acho correto? Porque se você fizer isso, você está adorando a um Deus. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Celso Pacienza. Alô, Celso, um abraço para você, viu? Obrigado aí pela companhia. Tá chegando um monte de gente aqui, eu tenho que mandar alô para todo mundo, né? O meu amigo Tiago Benica, também no bairro Santa Terezinha, um abraço para você, tá? Então, muita gente aqui tá pedindo mandar alô aqui, então não vou parar o estudo, tem que mandar alô pro pessoal, né? Então, gente, olha, vamos continuar aqui. Nós não devemos trazer para dentro da igreja justamente para não comparar como se faz as pessoas que dentro do... Por exemplo, vou dar o exemplo aqui de falar realmente aqui, a Umbanda e o Candomblé, que traz as pessoas que frequentam o centro, né, que frequentam o terreiro, para fazer a comemoração ali dentro do centro, comemorar o dia daquele orixá e oferecendo alimentos ali dentro. Então você não deve fazer isso com a sua congregação, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Mas você pode comer de qualquer alimento, desde que você pegue o alimento e leva ele a Deus em oração. Né? Então você sabe que a oração santifica todas essas coisas. Então vamos lá. O seu único cuidado deve ser evitar escandalizar crente fraco. Ou seja, aquele que ainda não entende essas coisas. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, 9, 13 e 10, 28, 29, 32. E se você não souber, né, se o cristão não souber, está diante de um irmão que acha errado comer tal coisa, comer doce ou comer a carne, né? Deve então se abster a fim de que não entristecer alguém por quem Cristo morreu. O apóstolo Paulo falou isso.
chegar no mercado, né? Comer de tudo sem perguntar nada. Mas se um irmão chegar perto de você e disser assim, olha, não come isso não, que isso aí é sacrificado a ídolo, deixa de comer. Porque se você comer, você está fazendo aquele irmão pecar porque ele é fraco na fé. Ele não sabe que você, sendo cristão legítimo e fiel, você apresentou a Deus em oração aquele alimento, foi santificado por Deus, porque foi criado por Deus. Mas o irmão que é fraco, você faz ele pecar, então não coma perto dele. Eu apóstolo Paulo, se comer carne faz o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne. Né? Se eu comer um doce, eu vou fazer meu irmão pecar, nunca mais eu vou comer doce. Não é? Então, se você souber que aquele irmão que está diante de você ali é um irmão fraco na fé, então não coma, não. Não coma e nem oferece a ele. Não, porque se oferecer a ele, ainda vai ser pior ainda. Né? E quanto ao segundo ambiente, como agir diante das refeições cultuais? O que é refeição cultual? Aquele que presta culto, né? Isso seria mais raro hoje em dia, porque... Mas a ordem de Paulo, porque hoje não se faz tanta refeição cultuais. Hoje não se faz. Ele só sai aí abençoando um pão e distribuindo para todo mundo, não se faz isso mais. Né? Muito tempo, né? Hoje em dia não se faz isso. Mas a ordem de Paulo é, cai fora. As refeições cerimoniais são parte de um culto de adoração aos ídolos. E disso os crentes jamais devem participar. Eu falei isso aqui agora, se você vai num local, num ambiente, onde está oferecendo alimento a ídolos, você vai rachar fora. Porque você está oferecendo aquele alimento ali, você não deve participar daquele alimento, não. Porque se você participar daquele alimento ali, você está pecando, porque você está no ambiente onde foi sacrificado, está sendo oferecido o alimento a ídolo, sacrificado a ídolo. Acabou. O pecado está aí. Em você está no local errado. Por isso o apóstolo Paulo mandou você cascar fora. Caia fora. Né? Não pelo alimento em si, acabei de falar, né? Mas em qualquer outra situação, uma sobra no tempo, pertence a Deus. O alimento pertence a Deus. O que está mandando aí é o ambiente que você foi. Né? Mas porque tomar parte de uma ação que venera os falsos deuses é um ato de só honra a Satanás. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 ao 22. Então você entendeu. O alimento, no alimento nada tem. Porque pertence a Deus, foi criado por Deus. O que nós estamos colocando aqui para você entender é o ambiente aonde você está com seus pés. É onde você traz para dentro da sua congregação, achando que você está agradando os crentes, agradando os irmãos que estão ali congregando com você. Você está jogando aquele irmão contra uma dúvida muito grande. Mas por quê? Eu mesmo faço essa pergunta para alguns evangélicos aí que levam dança de quadrilha para dentro da igreja, leva festa pagãs para dentro da igreja, até mesmo o dia das crianças. Está chegando aí o dia das crianças, né? Se comemora o dia de Aparecida. O que acontece? As irmãs da escola dominical, o professor da escola dominical, para agradar as crianças no dia da criança, leva os presentes para as crianças, correto? É dia das crianças, está comemorando o dia das crianças, mas não deixa envolver com o dia das crianças com o dia religioso, e nada tem a ver. O dia das crianças podia ser dia 13 ou dia 11, mas exatamente no dia 12 é o dia da padroeira e o dia também das crianças. Para isso, por que foi criado? Você deve estar perguntando, mas por que então foi colocado no mesmo dia? Chama-se comércio. Comércio. Porque o dia da santa, eles vão comprar o quê? Presente para a santa? Claro que não. O santo não recebe nada. Hã? Não vê nada. Você vai dar para ela um presente sem que ela não vai usar, não vai saber nada? Então, colocar o dia das crianças no mesmo dia, para quê? Porque é feriado, os pais vão lá comprar presente para as crianças.
Só comércio, mais nada. Né? Então, vamos lá. Na prática, portanto, creio que, em tocante aos doces consagrados à Cosme Damião, né, nós vamos falar nisso, e coisas semelhantes a isso, nós deveríamos agir dessa forma. Essa é a minha opinião, viu? Se os doces chegarem até nós, de alguma forma, e deles comamos em casa, no trabalho, ou na confeitaria, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Como eu já disse, o alimento criado por Deus é de Deus. E você pode comer em qualquer lugar. Nessas ocasiões, evitemos tão somente ferir a consciência dos irmãos fracos, caso ele esteja por perto. Se, porém, os doces forem servidos durante uma festa consagrada ao ídolo, dentro da idolatria, aí está idolatrando a Cosme e Damião, você vai fazer o quê lá onde eles estão comemorando? Para ir lá para comer o doce, para ir lá para buscar o doce. Não. Aí você está errado. Como eu já disse, não é o doce em si, não é o alimento em si, mas sim o ambiente em que você colocou os seus pés. É o ambiente que você colocou os seus pés. Vai ter uma comemoração lá no terreiro de macumba tal. Vai ter muita comida, muito doce tal. Mas é sobre o quê? É um Deus lá, um orixá lá, não vou nada. Mas a pessoa trouxe aquele alimento para você. É seu amigo, é seu parente. Você sabe que não vai colocar um veneno, não vai colocar uma coisa ruim naquele alimento. E a pessoa ofereceu para você, você não pode fazer ele pecar. Recebe aquele alimento. Se ele insistir em você comer ele perto dele, não tem problema, você come. Você pega o alimento, levanta para o céu, dá graça, oferece ele a Deus, porque foi Deus quem o criou, e coma. Você não estará pecando e nem vai te fazer mal. Entendeu como é que é? Certa vez, uma mãe desnaturada, que tinha ódio do filho, tem mãe, tem pai, tem ódio dos filhos. E esse filho vivia batendo de frente com a mãe, porque a mãe era macumbeira e ele era cristão. A mãe então resolveu, com a mente de Satanás, matar o filho. Ela pegou, todos os dias levava a marmita de comida para o marido e para o filho. Ela pegou a marmita do filho, colocou veneno na marmita do filho, juntou junto com a marmita do pai, do marido, e levou. Entregou a do marido, entregou a do filho. Mas o veneno era mortífero. E ela falou, ele vai acabar de comer e vai cair mortinho. Aquele jovem pegou a marmita, abriu a marmita, levantou para o céu, deu graças a Deus, orou, apresentando a Deus aquele alimento, comeu, tomou a sua água, deitou para cochilar e falou, vou esperar ele morrer. Terminou de cochilar ali o soninho da hora do almoço, levantou, foi trabalhar. Nada aconteceu a ele. Ele falou, mas como assim? É um veneno que mata até na sombra. Sabe por quê? O alimento pertence a Deus. E ele ofereceu a Deus até o veneno que estava ali dentro. Perdeu o efeito. Porque pertence a Deus. É a sua fé. É a sua fé. Então, o que você vai fazer lá no terreiro de macumba para comer o doce de Cosme e Damião? Ou numa festa que se diz cristã, que comemora o dia de Cosme e Damião? Você vai fazer o que lá? Mas se vier até você, para não fazer o seu irmão pecar, coma. Não tem problema nenhum. Se o seu irmão não estiver por perto, aquele irmão fraco, né? Aí você faz ele pecar mais ainda. Então não coma não. Bem, se esse alimento já chegou até você, você
vai comer sem problema nenhum. E nessa ocasião, evitemos tão somente ferir a consciência do irmão fraco, caso ele esteja por perto. E isso aí, você já sabe que o alimento não tem nada, e sim a consciência do irmão que diz para você não coma porque foi sacrificado ainda. Bem, eu espero nesta explicação rápida que tenha ajudado a clarear um pouco mais a sua mente acerca desse assunto. Ainda estava meio escura, né? Somos livres, é verdade, somos livres, mas nossa liberdade deve ser limitada pelo amor aos irmãos e pelo anseio, pela vontade de agradar a Deus. Se diante de um alimento qualquer, nenhum desses valores for ameaçado, eu acho que eu tenho que dizer para você que coma com bom apetite. Mas, como a Bíblia diz, em tudo dai graças. Porque se você agradecer a Deus pelo pão, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus por você estar com seus olhos limpos, com a sua mente limpa, cada dia mais e mais você vai aproximar de Deus. Então, não existe animais que são do demônios. Eu acho uma injustiça muito grande com os animais, que o pessoal dos direitos dos animais aí tem que entrar de cheia nisso aí, porque a gente ainda encontra, sempre, pleno século XXI, eu falei isso aqui sobre o negócio de despacho, ainda encontra galinha nas encruzilhadas, ainda encontra bode nas encruzilhadas. Encontra sim. Eu acho um absurdo isso. Um absurdo. Pegar o animal, cortar o pescoço dele, sacrificar ele ali, falar que sacrificado ao demônio. Não faça isso não. Coitado dos animais. Eles são criaturas de Deus. Não deve ser feito isso com eles. Não deve ser feito. É um crime. Além do crime, é um pecado você matar o bicho para oferecer a demônio, que não vai comer nada, que espírito não come. Então, gente, presta atenção. Né? É muito difícil. Já falei sobre isso, sobre o despacho, eu não vou falar de novo. Então, eu creio que, se você quiser que eu repita esse estudo, é só pedir aí que a gente repete os estudos. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o alimento pertence a Deus e você pode alimentar. Agora, evite o doce, porque o doce faz mal para a saúde. Né? O doce provoca a glicose alta, estraga os dentes, principalmente as crianças. Né? Então, evite o doce. Quanto menos açúcar, melhor. Então, evite os doces de qualquer forma. E com relação aos outros alimentos, você pega, agradece a Deus, apresente-o a Deus e pode alimentar sem problema, viu? Sem problema. Agora, se você for lá no ambiente onde ele é produzido, ou onde ele é sacrificado, onde ele é oferecido, para ir buscar no ambiente dele, aí sim você está pecando não pelo alimento, mas sim pelo ambiente. Está esclarecido sobre isso? Se não tiver, você pode mandar a sua dúvida, que nós vamos tirar mais aí, fazer mais um levantamento de estudo e passar para vocês. Nosso muito obrigado a você, que Deus em Cristo os abençoe. Eu quero mandar aí também um alô para minha irmã Lurdinha, lá em Ipatinga, né, que não perde o nosso programa, para o Gonzaga Nunes, que não perde o programa, e mais uma turma aí que está aqui agora online conosco, né? São mais de 400 pessoas que estão aqui no nosso site, acompanhando aqui o programa o nosso site, no www.topminas103.com.br. O pessoal do rádio, um abraço para vocês, muito obrigado. E também o pessoal dos aplicativos de celular e mesmo nas plataformas da internet que estão aí ligados conosco. Né? A Rádiosnet, a Bells, né? A Tudo Rádio, CX Rádio, todas elas você encontra a nossa Rádio Top Minas e encontra aí no Facebook a nossa TV Top Minas. Muito obrigado a vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Luz
e Vida. Esse programa que faz a diferença na nossa vida. Compartilhe nosso programa e se inscreva no nosso canal da TV Top Minas. Quero você lá comigo, juntinho, para a gente fazer essa TV crescer mais e mais. Nosso muito obrigado, que Deus em Cristo os abençoe.